espera-se cerca de, exageradamente, 20 mil pessoas, né, no estádio, mesmo assim com distribuição de ingressos, essa coisa toda. Para a Conmebol, pouco vai mudar, porque o público é só um detalhe. Praticamente não é receita importante num evento como esse. Eles vão cumprir contratos comerciais, foram cumpridos, as mensagens publicitárias dos patrocinadores serão mostradas de acordo com o que foi acordado, enfim, tudo aqui, transmissão, né, transmissão ao vivo, de imagem e com áudio, tudo aquilo que foi colocado no papel vai ser cumprido, exceto a presença de público. Né? Então, mas eu também acho que, por mais lambanças que façam, os dirigentes da Conmebol, na próxima reunião, vão discutir. O formato já se sabe que não vai mudar, o jogo único vai prosseguir, mas no quesito sede da competição, eu acho que eles vão realmente encontrar um caminho alternativo, tipo assim, se quiser anunciar antes, cidade de Nogueirópolis, mas com qualquer empecilho vai acontecer isso, um asterisco lá para evitar esse tipo de problema que comprovadamente está acontecendo, não só pela falta de público, que é uma viagem longa, cara, tudo isso a gente já sabe, mas pelo deslocamento. Nesse momento a gente tem informações que está uma lambança lá no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Né? Os supostos representantes da empresa, da agência, tiveram que ser escoltados, enfim, há um inconformismo muito grande, muita gente já parece que foi informada que não vai conseguir embarcar, enfim, é um problemão, né? Pelo fato das pessoas gastarem, o sonho não vai ser realizado, o projeto de assistir de perto a decisão da Libertadores, tudo isso vai acontecer. Lamentando essa questão da decisão em Guayaquil. E aí já preocupa, porque você vê as cidades candidatas para 2023, claro que tem São Paulo, Rio, tem Porto Alegre, tem Brasília, tem Buenos Aires, com os 2 estádios ali querendo, mas quem está querendo mais, por exemplo, é a Colômbia, e não para levar para Bogotá, para Barranquilha, para Medellín. Assim, eu acho que a Conmebol tinha, para começo de conversa, pensar na ida do torcedor, independente de qual país. Ou seja, para começo de conversa, vamos fazer nas capitais ou nas grandes cidades em que há voo direto para qualquer outro país, pelo menos para a maioria dos outros, aqueles que têm um futebol mais forte, vamos começar pensando nisso. Vamos fazer nessa cidade, como é que vai ser para o torcedor ir? Tem voo direto? Tem voo direto, então beleza. Não tem? Já vamos descartar. Assim, país em que não há, vamos priorizar as capitais então? Não estou dizendo para você tirar esses países, né? Tivemos uma final em Lima. Os torcedores de Flamengo e River foram lá, né? O estádio estava lotado, né? Você tem Santiago, tem... Fazer na Argentina, o São Paulino sofreu tanto para ir para Córdoba, né? Se fosse em Buenos Aires, não teria nenhum problema. Ou seja, eu acho que para começo de conversa, primeiro que ela podia começar a pensar de verdade em voltar a fazer jogo lá e cá, em 2 partidas. Mas se não quer, pelo menos pensa no torcedor, faz em capitais ou faz em cidades em que há facilidade de voos. Não, e essa decisão em Lima, no Peru, só aconteceu porque o Chile viveu um momento bem complicado e difícil. Seria em Santiago, uma outra capital. E depois, seria melhor ainda. E depois veio a pandemia. A gente teve o Maracanã com 2 times brasileiros, o Maracanã vazio, né? E também não posso me esquecer da decisão entre River Plate e Boca Juniors, mas ali ainda em 2 jogos, né? Também teve aquele problema de torcida. Mas as últimas decisões de Copa Libertadores é um negócio impressionante. Parece que não deram certo, né? Em quesito de organização, né? Ou algum imprevisto no meio do caminho e tal. E acho que o que o Zé falou agora, mais do que ter voo, eu acho que a cidade precisa ter estrutura também para poder receber o evento, né? Porque, assim, Córdoba na Argentina, não tem, acho que voo direto do Brasil para Córdoba. Mas o torcedor do São Paulo, assim, pegou voo para Buenos Aires, de Buenos Aires pegou ali um ônibus, enfim, para Córdoba e não encontrou em Córdoba a estrutura necessária para uma final de Copa Sul-Americana, né? Todo mundo reclamou da estrutura da cidade, enfim, da falta de hospedagem, enfim. A gente viu o que aconteceu na decisão da Copa Sul-Americana. Boa tarde, Mauro. Qual a expectativa para essa decisão e o clima? Você que já está em Guayaquil, no Equador. Boa tarde. Boa tarde, Pedro, companheiros. Bem, a expectativa é obviamente grande, muitos torcedores do Flamengo na cidade. Lógico que não teremos aqui tantos torcedores quanto poderia receber Guayaquil se fosse mais próximo do Brasil, se não fosse uma logística tão complicada
é uma cidade que não tem nenhum voo direto partindo do Brasil, todos os voos são com conexões, muita gente tem que ir para o Panamá, ou seja, tem que subir até a América Central para depois descer para a América do Sul, chegar até a cidade equatoriana. Então, é uma logística de fato complicada, muito mais difícil do que Lima, que recebeu numa emergência final de 2019, obviamente muito diferente do que foi também Montevidéu, onde aconteceu a final do ano passado. Mas a tendência é que o estádio não fique lotado, mas deve receber um público razoável para bom, um estádio grande, quase 60 mil lugares, em função também do movimento que a Conmebol está fazendo aqui na cidade para que torcedores locais também compareçam, né, e possam encorpar um pouco mais a arquibancada, né. Os colegas da imprensa do Paraná calculam em 1.500 aproximadamente torcedores do Atlético Paranaense que venham para cá. Eu calculo que 11, 12, 15, não sei, mil rubro-negros torcedores do Flamengo consigam chegar, até porque é uma coisa curiosa, né? O Flamengo tem uma torcida nacional, então para quem parte do Rio, de São Paulo, do Sul, é uma situação, mas tem muito torcedor, por exemplo, no Amazonas, né? De Manaus para cá é mais rápido do que de São Paulo para cá, por exemplo, né? De São Paulo a Manaus é mais demorado do que de Manaus para Guayaquil, por exemplo. Rondônia, Roraima, Acre, os estados do norte do país tem muitos rubro-negros, e talvez parte dessa torcida do Flamengo que vai estar aqui presente no estádio do Barcelona do sábado, né, amanhã, venha certamente virá de alguns outros estados do norte do país. Hoje o Atlético teve atividade agora cedo, o Flamengo tem atividade às 15 horas no estádio do Emelec, o rival do Barcelona, né, que é o dono do estádio que vai receber a decisão, e depois vai acontecer a coletiva do Felipão, com Fernandinho, provavelmente, né, no estádio do Barcelona, no local da partida, e o reconhecimento de gramado por parte do Atlético. Na sequência, lá para as 5 e pouco do Atlético, às 6 da tarde, tem a coletiva do Dorival Júnior com o Everton Ribeiro, capitão do Flamengo, e na sequência o Flamengo também vai até o gramado para aquela atividade que já é tradicional nesses eventos, né, mais para ter contato com o campo, ver como é que está a grama, não é bem um treino, é mais um contato com o piso, com o local que vai receber o jogo decisivo. A partir daqui vai começar às 3 da tarde, no Brasil, 5 da tarde, aqui nesse momento, 10h34, são 2 horas de fuso horário, que é 2 horas mais cedo, né? Então o jogo será mais cedo. Nesse momento está nublado, a temperatura é agradável, se amanhã tiver mais ou menos assim na hora do jogo, acho que não vai fazer muita diferença o fato de ser 3 da tarde, né? Agora, se fosse um dia de muito calor com sol a pino, outra história. Aqui a temperatura até esfria um pouquinho de noite, ela oscila um bocadinho, mas eu acredito que o horário não vai ser obstáculo, a não ser que a temperatura mude e tenhamos um dia de muito calor e sol muito forte, que nesse momento não acontece. Ô Mauro, hoje mais cedo, né, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, no Galeão, uma confusão, né, centenas de torcedores do Flamengo que não conseguiram embarcar em direção a Guayaquil. Você tem alguma informação sobre a empresa? Você tem alguma informação nesse sentido, Mauro? A empresa teve voos cancelados, né? É uma empresa que fretou voos, né? Eu vim num desses aviões, inclusive, ontem. A viagem até foi bem mais demorada do que deveria, porque teve uma escala em Manaus, a priori seria um voo direto. Com a mudança de aeronave, ela não tinha autonomia para voar direto, teve que fazer uma escala para reabastecimento em Manaus. Isso tornou a viagem bem mais longa, né? Cheguei aqui ontem, já à noite, inclusive. Mas ela teve aviões cancelados, alega que fez todos os procedimentos e que foi comunicada só na terça-feira. Um desses aviões era um avião de 350 e poucos lugares, avião muito grande, né, equivale a 3 aeronaves menores praticamente, e isso gerou um completo caos, né? E aí está havendo muita confusão de fato. Eu agora não tenho muita informação porque eu estou aqui, né? Ontem no aeroporto também houve um certo tumulto, depois conseguiram embarcar parte dos passageiros, outros já embarcaram hoje, e de fato está acontecendo isso, mas eu não tenho mais informações no momento, a não ser aquilo que está sendo comentado no Brasil, porque eu não estou lá para ver, né? Estou aqui, mas é lamentável que isso aconteça, realmente é algo que não deveria acontecer. Os responsáveis, quando essa história se concretizar, certamente vão aparecer. A empresa alega que fez procedimentos e que o voo foi cancelado. Há quem aponte a empresa como responsável por não ter feito a escolha adequada do parceiro, de quem ia fretar o avião. Enfim, eu acho que nesse momento o mais importante é que eles consigam fazer as pessoas chegarem aqui. As pessoas pagaram, elas têm um direito, isso não se discute, é um absurdo o torcedor passar por isso, nem o torcedor, é o consumidor, né? O cara pagou. Então tem que estar aqui, tem que vir para cá, é o direito dele. Então acho que o desafio agora é tentar fazer com que as pessoas cheguem e voltem para casa depois da final.
e aí depois aí é um problema para advogado, para a justiça e tudo mais, para cada um tentar resolver da maneira que achar que deve, né? Mas também, evidentemente, a culpa não é da Conmebol, mas isso também é um reflexo da dificuldade que você tem para fazer viagem para lugares assim. Então, acho que também vale uma reflexão sobre a final única na América do Sul, porque não tem estrutura, não tem condição para você fazer certas viagens. Para Lima 2019 já foi muito complicado, não só porque a mudança foi em cima da hora, mas porque não existe também um fluxo de aviões partindo da Argentina ou do Brasil que transporte tanta gente. Você não tem praticamente transporte ferroviário, as distâncias são enormes. Não é Europa. É muito mais fácil você fazer uma viagem dentro da Europa, até um bate-volta de avião, de carro, dependendo, ou de trem, do que aqui na América do Sul. No ano passado mesmo, em Montevidéu, muita gente não tinha onde se hospedar, teve gente que se hospedou na Argentina e atravessou do Buquebus, que é lá o barco, né, a embarcação que liga Montevidéu a Buenos Aires pelo Rio da Prata. Então teve gente que foi ver o jogo em Montevidéu e foi dormir, voltou para dormir na Argentina. Ou seja, o cara foi ver um jogo, saiu do país, foi ver um jogo no outro país e se hospedou em um terceiro. O aeroporto de Montevidéu ficou realmente muito confuso, porque é uma demanda muito grande para um aeroporto pequeno. A cidade não tem necessidade de ter um aeroporto maior, não vai fazer um aeroporto grande por conta de um jogo. Então, existe toda uma situação que limita bastante as opções. Não são muitas cidades aqui na América do Sul em condições de receber eventos desse porte, né, com deslocamento que em outras condições, não fosse aqui um lugar tão difícil acesso, você teria 20, 30 mil pessoas se deslocando. É muita gente, 30, 40 mil, dependendo. Você imagina, viajando para o mesmo lugar ao mesmo tempo, sem a estrutura adequada para isso. Mas a Conmebol parece que vai manter, né? Teria compromissos aí comerciais, inclusive, que vão por mais 4 anos, até 2026. A questão é que ela faça escolhas pensando também na logística, né? E as opções não são muitas. Você vai ter o quê? Rio, São Paulo, Buenos Aires, talvez Santiago, pode ser Bogotá, talvez. Enfim, aí tem que fazer um estudo mais detalhado para se descobrir quais são as opções que fazem algum sentido. Porque até aqui no Brasil, você vai ter alguns estádios bons, em Fortaleza, em Belo Horizonte, em Brasília. Brasília menos, que ele vai ter mais voos. Mas, de repente, se você for sair do Uruguai, da Argentina, de um outro país sul-americano, ou até aqui do Brasil mesmo, sair de Porto Alegre para chegar em Fortaleza, por exemplo, você não vai ter voo direto, você vai ter que fazer conexão em Brasília ou em São Paulo, por exemplo. Talvez até para Belo Horizonte aconteça isso. Então, existe toda uma situação que não é só ter um estádio. Estádio e ter uma condição de fazer com que as pessoas se locomovam. É muito difícil na América do Sul. Isso, evidentemente, não isenta de responsabilidade quem é responsável pelo que está acontecendo com esses torcedores que pagaram e já deveriam estar viajando e não passando por esse perrengue todo, que é obviamente um absurdo. Falar isso é chovendo molhado, é óbvio que está tudo errado. E aí, Mauro Betting, você que já está em Guayaquil, a movimentação, né, que você sentiu, né, no aeroporto, né, o que você viu, Mauro Betting, também dos torcedores flamenguistas que estão tentando a todo custo chegar em Guayaquil? Então, muita gente, e quase todos os torcedores com que a gente conversa ou vem conversar com a gente, eu pergunto exatamente da logística, né, de onde vem. E tem vários casos que vêm dos Estados Unidos, muita gente que vem do Nordeste, gente que é de Quito veio para cá também, estava falando agora há pouco com alguns, né? E até para as redes sociais a gente entrando em contato, e também esse problema com o Outsider, né? Gente que veio com o Outsider, eu conversei também, gente que já tinha vindo com o Outsider, né? Que já fez, ela mesma, a empresa, admite, e até onde eu sei, não teve problema com mais de 2.000 viagens para o Uruguai, agora recentemente também não teve problemas, até onde eu sei também, com o pessoal que foi para Córdoba na final da Sul-Americana. E acontece, não sei se exatamente a questão do Cotopaxi aqui, né, do vulcão, mas enfim, tem problemas, eles admitem também com outra empresa que você aloca o avião. Falei com gente do mercado, tem o meu irmão, uma grande autoridade sobre isso e tal, e você tem várias versões, né, a esse respeito, né, eles tentam, a previsão é que talvez o último voo com esse pessoal que ainda não conseguiu voar, saia do Brasil às 3 da manhã, aí, horário do Brasil, 5 da manhã aqui, chegue em cima, né? Até por isso eu vim com um dia de antecedência para não ter problema também, um dia de antecedência normal, eu vim nessa quarta-feira. E é de novo uma questão que, independente de quem veio ou do quem não conseguiu chegar, que passou da hora da Conmebol pensar a respeito das finais em local único, continuarão até por contratos, né, por dinheiro já recebido pela Conmebol, mas algo que se comentou durante essa semana também aqui na Jovem Pan. Eventualmente, como tem quase 2 meses entre a semifinal e a final, deixar previamente 2 sedes decididas. E a que for mais com a logística
logística menos complexa que seja a final para o jogo decisivo da Libertadores. Eu acho que isso causaria menos problemas. Não é gentrificação, não é elitismo, é para o bem do esporte, sobretudo para aquele que mais importa, que é o torcedor. Comentando aqui, né, que na decisão entre Flamengo e River Plate, a Conmebol teve que mudar o local da partida por conta de toda a confusão lá no Chile, o que aconteceu, a violência e tal. Depois veio a pandemia e a Conmebol já tinha acertado com o Maracanã. O Maracanã recebeu uma final brasileira, Palmeiras e Santos, né? Que, enfim, em condições normais eu sei que ia mobilizar muita gente, ia lotar o Maracanã e tal, até pelas vias, né? São de mais fácil acesso, o torcedor pode pegar um carro aqui em São Paulo, chegar no Rio de Janeiro, enfim. Mas veio a pandemia e aí o jogo ficou restrito ali a convidados, tal, famílias dos jogadores, 4 mil, 5 mil, acho que chegou até 6 mil torcedores aquela decisão no Maracanã, pouca coisa, mas a pandemia acabou atrapalhando. E agora tem essa questão de Guayaquil, da logística, mais uma vez, né, e do vulcão, enfim, mas a logística principalmente, que a gente sabe não é fácil chegar em Guayaquil. Na última final já tinha muita gente reclamando também de Montevidéu por conta da estrutura, aeroporto pequeno para muita gente, enfim. Então é a Conmebol com essa história de final única, né, a logística atrapalha, as distâncias, também a falta de estrutura de algumas cidades e alguns imprevistos, como a pandemia, por exemplo, que acabou atrapalhando, né, a final brasileira no estádio do Maracanã. Então, a gente até conversou com o Mauro César, ele disse, né, tem um contrato assinado, acho que pelos próximos 4 anos a gente ainda vai ter essa final única de Copa Libertadores, então é algo que a Conmebol daqui para frente vai ter que lidar, vai ter que entender e tentar achar novos lugares aí que possam receber, não sei, com mais estrutura talvez, ou com mais facilidade. O que ela anunciou até aqui é ter uma cidade, a partir do ano que vem, uma segunda opção, tipo uma cidade de reserva. Marca a final para uma cidade, quando chega próximo, se a evolução das obras necessárias não surgirem, ou dependendo até dos clubes que chegaram à final, ela tem um plano B. A única coisa que ela fez, mas eu acho que eles precisavam ir mais longe. É o asterisco. Vai ser com asterisco. Para ter essa abertura que o Zé falou, para ajustar. Porque eles querem fazer a coisa planejada. Né? Como a gente fala toda hora, planejamento permite ajuste, não pode ser uma coisa engessada, só isso. Então, 2 clubes da Bolívia chegaram, 2 clubes da Bolívia. Você vai fazer o jogo aonde? Em Salvador? Sabe, não tem nenhum interesse.